Minha mãe tomou o microfone por 47 segundos antes de eu parar de contar. Sei disso porque estava olhando para o relógio na parede atrás dela, o relógio ornamentado que o gerente do salão havia mostrado durante a visita 3 semanas antes. Aquele com ponteiros dourados que se moviam em silêncio absoluto. Eu tinha observado aqueles ponteiros por 47 segundos e pensava em quantas vezes na vida eu tinha ficado muito quieta contando algo em vez de fazer qualquer coisa a respeito. 180 pessoas olhavam para mim. Meu pai estava de pé ao lado do assento na terceira fila, braços cruzados, assentindo devagar e deliberadamente do jeito que assentia quando já tinha decidido que algo estava encerrado e queria que todos os outros chegassem à mesma conclusão sozinhos. O terno dele era cinza escuro. Usara aquele terno em todas as ocasiões importantes da última década. Usava como armadura. Otávio estava em algum lugar atrás de mim, na pequena antessala do corredor leste, onde tinha ido 8 minutos antes verificar a mãe dele. Ela andava com pressão alta a semana toda. Ele não sabia o que estava acontecendo naquela sala. Padre Tomás olhou para mim por cima dos óculos de leitura. Tinha 72 anos. Tinha celebrado casamentos por 40 anos. Tinha visto muitas coisas se colocarem entre uma cerimônia e seu fim. Não estava me perguntando o que fazer. Estava esperando para ver o que eu diria. Virei para ele. Por favor, continue. 2 palavras, as únicas em que confiava naquele momento. Padre Tomás ajustou o pequeno microfone preso na gola. Virou uma página no livro da cerimônia. Pigarreou uma vez, com a neutralidade praticada de alguém que aprendeu que a melhor resposta a circunstâncias extraordinárias é o comportamento ordinário. E então continuou como se minha mãe não estivesse a 12 metros de distância, segurando um microfone. Ela havia caminhado até lá e tomado do coordenador sem ser convidada. Esse foi o momento, mas me deixe voltar para amanhã. Porque você precisa entender que tipo de mulher fica na frente de 180 pessoas e fala enquanto a própria mãe ainda está falando. Você precisa entender como uma pessoa se torna alguém que não se encolhe. Não é algo que acontece rápido e não parece força enquanto está acontecendo. Parece, na maior parte, reorganizar flores. A suíte da noiva no salão das acácias cheirava a ranúnculos brancos e aquele silêncio particular que só existe em salas que custam caro demais por hora. Eu tinha reorganizado as flores 3 vezes até às 9 da manhã, não porque houvesse algo errado com elas. Nossa florista, uma mulher chamada Della que arranjava flores em casamentos havia 22 anos, tinha feito exatamente o que pedimos. Ranúnculos brancos. Folhagem verde sálvia suave. Nada que competisse com o vestido. O arranjo estava exatamente certo. Reorganizei mesmo assim. Minhas mãos precisavam de algum lugar para ir. Gwen entrou às 7h42 com 2 copos de café e colocou um ao lado do espelho sem ser pedida. Sabia que eu precisaria dele ali. Me conhece há 16 anos, tempo suficiente para saber onde preciso do café quando estou tentando não deixar ninguém ver que estou assustada. Sua mãe acabou de ligar para a coordenadora do salão, disse ela. Movi um ranúnculo 2 centímetros para a esquerda. Pela 4ª vez esta manhã, completou Gwen. O café estava num copo de papel branco com tampa ligeiramente torta. Eu a endireitei. Ela vem, eu disse. Eu sei. Os 2. Gwen sentou no pequeno sofá perto da janela. Segurou o copo com as 2 mãos do jeito que fazia quando decidia quanta verdade me dar de uma vez. Raíssa. Oi, Gwen. Eles disseram que não. Eu sei o que eles disseram. Dei um passo para trás das flores e olhei o arranjo inteiro. Estava idêntico ao que Della havia deixado. 3 reorganizações, e nada tinha mudado. Eu só precisava que eles vissem acontecer, e então estaria acabado. Do lado de fora da janela, o estacionamento começava a encher. Uma van branca de entrega, um carrinho de buffet rolando por um caminho de tijolos, tudo se movendo na direção certa, no horário certo, pelos motivos certos. Amanhã parecia exatamente uma manhã que ia correr bem. Gwen ficou quieta por um longo momento. Eu conseguia ouvir ela processando algo, do jeito que sempre fazia antes de dizer o que realmente queria dizer. Tá bom, disse finalmente. Tá bom, tá bom, tá bom. Ou só, tá bom. Olhou para mim. Só um tá bom, só esse. Bom, peguei meu café. Um é suficiente. O que não contei para Gwen
Foi porque eu tinha tanta certeza de que eles viriam. Não que tivesse adivinhado, não que um parente tivesse ligado com informação, não que tivesse lido algo na voz da coordenadora. Tinha certeza porque eu mesma tinha arranjado. 3 meses antes daquela manhã, eu tinha enviado o convite pessoalmente, um envelope branco, um cartão com nossos 2 nomes, um bilhete dentro na minha própria letra. Raíssa e Otávio gostariam que vocês estivessem lá. Meu pai não tinha respondido. Minha mãe tinha ligado 2 vezes, cada vez com uma versão diferente do mesmo argumento, e cada vez eu tinha esperado até ela terminar. E então dito algo cuidadoso e não compromissado, que não dava nada para ela empurrar. Nenhum dos 2 tinha dito que não viria. Eu tinha contado com isso. Meu pai nunca, em seus 63 anos, permitira que algo importante acontecesse sem ele na sala. Ficar longe significaria que tinha seguido adiante, sem a aprovação dele, sem a presença dele, sem nada dele. E Otávio Mendes não sabia como aceitar isso. O que nenhum deles sabia, o que eu carregava havia 3 meses através de impressões de convites e provas de vestido e degustações de buffet e jantares de ensaio, era a outra coisa. A coisa que era o verdadeiro motivo de eu ter escrito aquele bilhete, colocado naquele envelope e dirigido até o correio numa terça à tarde para garantir que saísse com a correspondência do dia. Meu pai não sabia quem era Otávio. Não de verdade. Não o nome completo. Não o que o nome significava. Mas eu sabia. Gwen ficou na porta. Vou avisar a coordenadora que estamos no horário. Obrigada. Ela parou. Tá bom. Ainda segurando. Depois que ela saiu, fiquei sozinha com as flores e o silêncio caro e o café esfriando ao lado do espelho. Olhei para meu reflexo e não reconheci a expressão no meu rosto como coragem. Era algo mais quieto que isso. Era o rosto de uma mulher que tinha tomado a decisão 3 meses antes e só agora chegava à parte em que precisava viver dentro dela. 15 minutos depois, minha mãe tomou o microfone. Trabalho como fonoaudióloga há 11 anos. As pessoas ouvem isso e imaginam crianças aprendendo a ler em voz alta ou pacientes de AVC reaprendendo palavras sílaba por sílaba. Tudo isso faz parte, mas a peça que não aparece na descrição, a peça que penso com mais frequência quando estou sentada diante de um paciente que ficou muito quieto, é esta. Na maior parte do tempo, a voz não está perdida. Está esperando. Está esperando alguém parar de dizer à pessoa a quem pertence que ela não tem direito de usá-la. Sentei na suíte da noiva com esse pensamento e meu café morno e entendi, do jeito que se entende algo que se sabe há muito tempo sem nomear, que tinha passado 11 anos como profissional numa língua que não conseguia falar em casa. Meu nome é Raíssa Mendes. A partir de hoje, Raíssa Webb, que é um nome que vou precisar praticar até parar de soar como o de uma estranha, tenho 38 anos. Cresci em Curitiba, numa casa que era sempre um pouco formal demais para as pessoas que moravam nela, numa família que expressava amor principalmente através do gerenciamento de expectativas. Mudei para Florianópolis aos 26, longe o suficiente de Curitiba para respirar e perto o suficiente para que ir embora nunca parecesse uma declaração. Trabalhei num hospital infantil por 4 anos. Depois passei para uma clínica particular que dividia tempo entre pacientes pediátricos e adultos encaminhados por neurologistas. Dirigia um Corolla de 10 anos que mantinha muito limpo. Tinha um apartamento num bairro com velhos IPs na rua. Ligava para casa todo domingo às 4 da tarde, que era o horário combinado, e dizia as coisas combinadas. E depois de desligar, sentava quieta no sofá por um tempo, até me sentir eu mesma novamente. Essa foi minha vida por 12 anos. Era uma vida que funcionava, se você não a pressionasse demais na pergunta do que ela estava funcionando para alcançar. O café ao lado do espelho tinha chegado à temperatura errada quando olhei de novo. Nem frio, nem quente. O morno particular que é pior que os dois. Coloquei de lado. No espelho, minhas mãos estavam firmes. Estavam sempre firmes na sala, que era algo que meus pacientes precisavam, e algo que eu tinha passado anos aprendendo a produzir sob demanda. As mãos da minha avó não estavam firmes no fim. Tremiam do jeito particular que mãos muito velhas tremem, quando o corpo trabalhou tempo demais e começou a perder interesse em certas funções. Eu tinha 12 anos quando ela morreu. O quarto do hospital era no 4º andar de um prédio que cheirava a solução de limpeza,
e algo doce por baixo. O tipo de doce que vem de flores cortadas começando a estragar. Cravos brancos num jarro plástico no parapeito da janela. Alguém tinha trazido de fora e eles já começavam a escurecer nas bordas. Meu pai estava no telefone lendo números de conta para alguém. Minha mãe estava na estação das enfermeiras confirmando papelada. Eu estava parada no canto do quarto porque não sabia onde mais ficar, e minha avó estava na cama com as mãos abertas sobre o cobertor, tremendo levemente, e ninguém a segurava. Queria ir até ela. Tinha 12 anos. Não sabia se era permitido. Ninguém tinha dito que não era permitido. Ninguém tinha me dito nada. Quando minha mãe voltou para o quarto, minha avó tinha parado de respirar. Meu pai guardou o telefone no bolso. Minha mãe fez um som que não era bem choro, e eu fiquei no canto e entendi, sem ninguém me dizer, que as pessoas que eu mais amava estariam sempre ocupadas com a logística do que viria em seguida. Que não eram pessoas ruins, que era simplesmente assim que se moviam pelo mundo. A crença que construía a partir dessa compreensão levou anos para se completar. Era mais ou menos assim. Se eu nunca criasse conflito, se eu nunca quisesse algo de um jeito que custasse algo a eles, eles ficariam. E se eles ficassem, eu não precisaria ficar no canto de um quarto, vendo alguém que eu amava morrer, sem ninguém segurando a mão dela. Carreguei essa crença por 26 anos. Era cara, e não conheci o preço completo até muito depois. Conheci Otávio numa quinta de outubro, 3 anos atrás, numa conferência sobre design acústico em espaços clínicos, num hotel no centro de Curitiba. Ele apresentava sobre absorção sonora em alas pediátricas. Eu estava na plateia porque uma colega havia encaminhado a inscrição e eu não tinha nada melhor para fazer naquela tarde de quinta, o que, em retrospecto, é o único motivo de tudo isso ter acontecido. Ele falou por 35 minutos com o foco particular de alguém que achava o assunto genuinamente interessante e tinha aprendido, pela prática, a fazer outras pessoas acharem também. Durante o período de perguntas, perguntei sobre faixas de frequência e seu efeito na ansiedade de pacientes em sessões de fonoaudiologia. Ele respondeu com cuidado, por cerca de 4 minutos, e depois disse que era uma boa pergunta e perguntou se eu estaria disposta a conversar mais sobre isso no jantar. Conversamos até às 11 daquela noite. Conversamos sobre som e silêncio e a diferença entre os dois. Conversamos sobre o que significava ajudar alguém a encontrar um jeito de expressar algo que o corpo tinha decidido resistir. Em determinado momento, ele disse algo sobre a diferença entre uma sala que absorve som e uma sala que simplesmente abafa, e eu entendi que ele estava falando de algo além de acústica. Não disse isso em voz alta. Ainda era, naquele ponto, alguém que escolhia não dizer coisas em voz alta. 3 meses depois, liguei para casa num domingo às 4 da tarde e mencionei o nome dele. Meu pai disse, um engenheiro civil. Raíssa, isso não é. Não terminou a frase. Tinha terminado frases assim a vida inteira, deixando a última parte não dita, porque a última parte era onde a decepção morava, e tinha aprendido que implicação era mais eficiente que acusação. No domingo seguinte, quando ele ligou de volta para terminar a frase, escutei 40 segundos. Depois disse, baixinho, que precisava desligar e desliguei. Foi a primeira vez em 35 anos que encerrei uma conversa com meu pai antes que ele estivesse pronto para terminar. Minhas mãos tremeram por cerca de 1 minuto depois. Depois pararam. Fiquei com isso por um bom tempo. Não parecia coragem. Parecia algo que eu deveria ter feito muito antes e não tinha, porque tinha ficado no canto de um quarto por 26 anos, esperando descobrir se era permitido. O que eu ainda não sabia, naquele outubro em Curitiba, ouvindo Otávio falar sobre som e salas e os espaços entre as palavras, era que ele também carregava algo que levaria mais 9 meses para dizer em voz alta. Tinha um motivo muito bom para esperar. Era, como se viu, o mesmo motivo pelo qual eu tinha enviado aquele convite de casamento 3 meses antes, com um bilhete escrito à mão dentro. 2 pessoas em posse da mesma informação, cada uma esperando o momento certo, cada uma escolhendo o mesmo dia para parar de esperar. Otávio me contou numa noite de domingo de janeiro, 9 meses depois de ficarmos noivos, na minha cozinha em Florianópolis durante um jantar que nenhum de nós terminou de comer. Tinha dirigido de Curitiba naquela tarde. Trouxe vinho, o que não era incomum, e colocou no balcão e não abriu. O que era?
Conversamos sobre coisas ordinárias por um tempo. Trabalho, o tempo. Um filme que tínhamos assistido pela metade em noites separadas e queríamos ver o resto. Em algum momento por volta das 7, no meio de uma frase sobre nada em particular, Otávio parou. Colocou a mão plana na mesa da cozinha. Foi um gesto específico, deliberado, do jeito que ele se movia quando tinha decidido que algo ia acontecer e só estava escolhendo o momento. Preciso te contar algo sobre seu pai, disse. Coloquei o garfo na mesa. Ele me contou sobre Martin Calloway. Contou do jeito que alguém conta uma história que ensaiou por muito tempo e ainda não tem certeza se é a história certa para contar. Com cuidado, na ordem certa. Otávio e o pai dele tinham estado no ramo de construção e engenharia civil juntos, ou tentado estar, nos anos antes de Otávio terminar o curso. Martin Calloway tinha construído uma pequena empresa ao longo de 15 anos. Uma consultoria de imóveis e desenvolvimento, de porte médio, sólida, tinha aceitado um sócio 6 anos depois porque o trabalho crescia mais rápido do que uma pessoa conseguia gerenciar. O sócio era Otávio Mendes. Trabalharam juntos por 6 anos. E então, em 2009, Otávio Mendes apresentou documentos ao cartório que Martin nunca tinha assinado. Atas de reunião que refletiam decisões que nunca tinham sido tomadas. Uma reestruturação que transferia a maioria das ações para o controle exclusivo de Otávio Mendes. Quando o advogado de Martin identificou o que tinha acontecido, Otávio Mendes já tinha executado a reestruturação e o processo legal de contestar lá levaria anos e dinheiro que Martin não tinha. Martin perdeu a empresa. Perdeu o prédio onde a empresa funcionava. Passou os 2 anos seguintes tentando segurar a casa e não conseguiu. Otávio tinha 19 anos quando o banco veio tomar. Tinha arrumado 3 empregos até então. Não contou para Martin o quanto estava cansado porque Martin já sabia, e não havia nada a fazer com esse conhecimento exceto carregá-lo. Eu reconstruí, Otávio disse. Demorou muito tempo. Ele está em Blumenau agora. Consulta para empresas menores, desenvolvimento residencial. Não é o que era, mas está bem. Eu olhava para minhas mãos na mesa. Sabia seu sobrenome no nosso 3º mês, Otávio disse. Mendes não é um nome comum nesse meio. Sabia quem era seu pai, e você esperou. Esperei. Ficou quieto um momento. Esperei porque não sabia o que fazer com isso. E depois continuei esperando porque achei que ficaria mais fácil dizer. E não ficou. E então ficamos noivos. E achei que tinha que dizer antes do casamento. Mas continuava pensando que haveria um momento melhor. Não havia. Não. Ele virou o garfo uma vez na mesa. Não havia. A cozinha estava muito quieta. Do lado de fora, um carro passou na rua e o som dele sumiu devagar. E depois ficou quieto novamente. Por que você usa web? Perguntei. Ele levantou os olhos. Depois da casa, mudei meu nome profissional para o nome de solteira da minha mãe. Não para esconder nada. Só porque precisava começar de algo que não carregasse uma definição. Pausou. Web é meu nome do meio. Está na minha certidão de nascimento. Não é uma identidade falsa. É só a parte que escolhi colocar na frente. Entendi isso mais do que ele sabia. O que você quer fazer? Perguntei. Acho que devo ligar para seu pai, Otávio disse. Antes do casamento, dizer quem eu sou. Dar a chance de ele reagir antes que haja 180 pessoas vendo ele fazer isso. Não. Ele ficou quieto. Não. Eu disse novamente. Não vamos ligar para ele. Não vamos nos encontrar com ele. Não vamos dar a chance de ele se preparar para isso com antecedência, para que possa entrar no nosso casamento já tendo trabalhado o que vai dizer e como vai gerenciar. Raíssa. Ele gerenciou tudo. A vida inteira. Gerenciou situações e pessoas e resultados, e é muito bom nisso. A única coisa que ele não consegue gerenciar é algo que não tem tempo para preparar. Mantinha a voz firme. Minhas mãos estavam planas na mesa. Dei a ele tempo para se preparar a vida inteira. Acabei com isso. Otávio ficou quieto por um longo tempo. Olhava para mim do jeito que olhava para coisas que tentava entender completamente antes de responder. Era uma das coisas que eu tinha notado nele desde o começo, que não respondia antes de estar pronto, o que era incomum e que eu não sabia que precisava até conhecer alguém que fazia isso. Você quer convidar eles? Disse finalmente. Não era pergunta. Quero convidar eles. Quero que minha mãe venha. Quero que meu pai venha. E quero que ele veja seu rosto. Pela primeira vez no dia que eu escolher.
numa sala que eu escolher, com as pessoas que eu escolher ao meu redor. Otávio pegou a taça de vinho. Não tinha aberto a garrafa. Colocou de volta. Por favor, continue, eu disse. Ele olhou para mim. É o que vou dizer. Contei para ele. Se algo acontecer durante a cerimônia, se eles vierem e for do jeito que acho que pode ser, é o que vou dizer para o celebrante. Tenho praticado. Otávio ficou quieto mais um momento. Depois enfiou a mão no bolso do paletó e tirou o celular. Abriu os contatos e virou a tela para mim. Martin Calloway. Um número com DDD de Blumenau. Não ligo para ele desde o Natal, disse. Tá bom. Ele não sabe nada disso que está acontecendo. Eu sei. Olhei para o número um momento, depois olhei para Otávio. Podemos contar para ele depois. Otávio guardou o celular de volta no bolso. Pegou o garfo. Comemos o jantar finalmente num silêncio diferente do silêncio anterior. O tipo que tem algo resolvido dentro, mesmo que nada esteja consertado. 3 meses depois, parada na suíte da noiva com as flores que tinha reorganizado 3 vezes, entendi que não tinha me preparado completamente para o peso de realmente fazer isso. Planejar ser corajosa não é a mesma coisa que ficar numa sala e ser corajosa. É mais quieto e mais difícil, e exige o tipo de quietude que eu ainda não tinha certeza se possuía. O que eu tinha, em vez disso, era prática. 2 palavras, frases curtas. Por favor, continue. Gwen voltou às 10h43. Sei o horário porque estava olhando o relógio novamente, que é algo que faço quando tento fazer as pazes com o fato de que o tempo passa, quer eu esteja pronta ou não. O carro do Geraldo está no estacionamento, disse ela da porta. Não entrou completamente. Ficou no limiar do jeito que se fica quando se entrega informação que não se tem certeza se a outra pessoa quer receber. Os 2. Vi eles entrarem pela entrada principal há uns 10 minutos. Foram para a ala leste. A ala leste era onde ficava o espaço da cerimônia. Tá bom, eu disse. A coordenadora sentou eles. Disse que estavam quietos. Não deram trabalho entrando. Eles não vão dar trabalho entrando. Eu disse. Não é assim que meu pai opera. Gwen entrou no quarto então e sentou no sofá e olhou para mim no espelho com a expressão que usava quando queria dizer algo e pesava o custo de dizer. Raíssa, eu sei. Só quero ter certeza de que você... Eu sei, Gwen. Ficou quieta um momento. Depois, Otávio mandou mensagem. A pressão da mãe dele não está lendo direito. O primo dele está com ela, mas precisa de alguém que saiba a medicação. Ele vai resolver, eu disse. Vai sair durante a parte inicial da cerimônia. Eu sei. Tinha sabido que isso podia acontecer desde quinta. A mãe de Otávio gerenciava a pressão alta com cuidado havia 11 anos. E havia dias em que o aparelho dava leituras erradas e alguém precisava fazer leitura manual e confirmar o horário da medicação. Não era uma crise, era gerenciamento. Otávio era bom em gerenciamento. Voltaria antes que algo significativo acontecesse. Tinha dito isso para mim mesma várias vezes desde quinta e acreditava. Em grande parte. Você está linda, Gwen disse. Olhei para mim no espelho. O vestido era mais pesado do que lembrava da prova. Não desconfortável, só presente de um jeito que não esperava. O peso se distribuía diferente quando eu estava parada do que quando andava pela boutique em outubro, decidindo se era o certo. Era o certo. Tinha sabido quando experimentei e não tinha mudado de ideia desde então. E o peso era só algo para segurar. Tinha ficado na frente de espelhos a vida inteira e nunca tinha visto a expressão que estava no meu rosto naquele momento. Não era o que eu esperava que coragem parecesse. Não era o que esperava que medo parecesse, também. Era algo entre essas 2 coisas. Algo que não tinha nome que eu conseguisse alcançar. Do jeito que certas emoções chegam complicadas demais para as palavras disponíveis. Comecei a contar. É o que faço quando estou processando algo grande demais para um pensamento. Conto. Sempre contei. Os ponteiros do relógio, os segundos, os anos. 38 anos. 38, que significava 26 anos desde o quarto de hospital da minha avó. 26 anos acreditando que o comportamento certo eventualmente ganharia a resposta certa. 26 anos de domingos. Ligações às 4 da tarde. E frases que começavam com "eu só pensei". E conversas que terminavam quando meu pai decidia que estavam terminadas. 26 anos parada no canto de vários quartos,
esperando descobrir se era permitido. Comecei a contar os domingos. Cheguei a aproximadamente 400 antes de entender que o número não ia me dizer nada que eu precisasse saber. Parei. Não porque tivesse chegado a uma conclusão, não porque a contagem tivesse terminado, ou porque tivesse encontrado o que procurava no fim dela. Parei porque contar tinha parado de fazer sentido, do jeito que certos hábitos param de fazer sentido quando você olha diretamente para eles. Tinha contado a manhã inteira, na sala da cerimônia, 47 segundos de ponteiros do relógio. Na cozinha, em janeiro, os segundos de silêncio depois que Otávio me contou tudo. No estacionamento do hospital em Curitiba, 3 anos atrás, contando os semáforos no caminho de casa da conferência, me perguntando se mandava mensagem primeiro ou esperava. A decisão tinha sido tomada 3 meses antes, na minha cozinha. A mão de Otávio plana na mesa, a história dos Calloway no ar entre nós. E minha resposta: não. Convidamos eles. E você deixa meu pai ver seu rosto. A contagem era só o que eu tinha feito enquanto esperava chegar aqui. Olhei para mim no espelho e entendi que não tinha me preparado para tudo. Tinha me preparado para a cerimônia. Tinha me preparado para a possibilidade de confronto. Para as vozes. Para o momento em que precisaria dizer 2 palavras e dizer: Las de verdade. Tinha praticado aquelas 2 palavras até saírem sem esforço. O que não tinha me preparado era ficar num vestido que pesava mais do que esperava. Numa sala que cheirava a flores caras que eu tinha reorganizado 3 vezes, sabendo que meu pai estava na ala leste e que Otávio ia sair durante a cerimônia por 10 minutos para cuidar da mãe dele e que eu ia ficar na frente de uma sala com 180 pessoas e meus pais sentados em algum lugar no meio delas. Não tinha me preparado para a sensação disso. O planejamento era uma coisa. Viver dentro era outra. Gwen me observava no espelho. Estou bem, eu disse. Eu sei que está, disse ela. Só estou sentada aqui. Olhei para as flores na penteadeira. Os ranúnculos não tinham se movido desde a última vez que os arrumei. Estavam exatamente onde dela tinha colocado 3 horas antes. 3 reorganizações e nada tinha mudado. Algumas coisas não se movem, não importa quantas vezes você tente colocá-las diferente, e algumas coisas mudam completamente na primeira vez. Vá dizer para a Joana que estamos no horário, eu disse. Gwen se levantou. Na porta ela parou e eu sabia que decidia se dizia algo mais, e fiquei grata quando não disse. Há momentos em que a coisa mais gentil que outra pessoa pode fazer é simplesmente acreditar em você e ir embora. Ela foi. Fiquei sozinha na suíte da noiva e segurei o vestido levemente nas laterais, do jeito que se aprende a andar num vestido que tem peso. Você não luta contra o peso. Você o segura e se move. 11 minutos depois, a música processional começou. O Salão das Acácias tinha sido um armazém de fumo em outro século. Alguém tinha restaurado com cuidado, mantendo as vigas originais de madeira e as janelas altas que corriam ao longo da parede leste, adicionando calor suficiente para parecer um lugar que as pessoas escolheriam para algo importante. Na primavera, as trepadeiras entravam pelas portas abertas dos fundos, e no dia do nosso casamento, o tempo era do tipo ameno que fazia o ar parecer arranjado deliberadamente. 180 cadeiras. Ranúnculos brancos em cada outra ponta de fila, a mesma flor que dela tinha colocado na suíte da noiva. Não tinha planejado isso. Era uma coincidência que parecia, parada na entrada do corredor, uma pequena garantia de ninguém em particular. Otávio tinha mandado mensagem às 10h58. A pressão da mãe dele estava dando leituras falsas. O primo Marcos estava com ela, mas não sabia o horário da medicação do jeito que Otávio sabia. Precisava de 10 minutos. Voltaria antes do processional. Estava arrependido. Eu tinha respondido: tome o tempo. Está tudo bem. Estava tudo bem. Tinha sabido que isso podia acontecer. E tinha decidido, quando fiz as pazes com isso na quinta, que era algo que eu conseguia segurar. A mãe de Otávio tinha gerenciado uma condição crônica por 11 anos, sem reclamação e sem drama, e com a eficiência particular de alguém que entendia que saúde exigia manutenção e manutenção exigia atenção. Otávio sair por 10 minutos para ajudar era exatamente o tipo de coisa que ele faria. Era uma das razões pelas quais eu estava me casando com ele. Fiquei parada no corredor do lado de fora do espaço da cerimônia e olhei pela janela arqueada na porta. 180 convidados, sentados.
A luz da manhã tardia entrava pelas janelas leste em longos retângulos pálidos que cruzavam o chão num ângulo baixo. Padre Tomás estava no púlpito, falando baixo com o diretor musical. O quarteto de cordas afinava, cada instrumento brevemente, não exatamente junto, o pequeno caos organizado que precede o som organizado. Otávio não estava no altar. Olhei para a terceira fila. Meu pai estava lá, terno cinza escuro, braços nos apoios da cadeira do jeito particular que ele se segurava quando queria parecer à vontade, e não estava. Minha mãe sentava ao lado dele em algo cinza e composto. Olhava para a frente da sala, para o púlpito, para o suporte do microfone que a equipe da Joana tinha posicionado no lado esquerdo do espaço da cerimônia para os leitores. Olhar minha mãe olhando para um microfone era como ver alguém reconhecer um velho amigo do outro lado da sala. Gwen, ao meu lado, não disse nada. Tá bom, eu disse. Ainda só disse ela. Tinha ouvido eles entrarem, distante, enquanto estava na suíte da noiva com a porta fechada. Não as vozes deles. Só a qualidade particular de silêncio que muda quando duas pessoas que foram esperadas finalmente chegam. Tinham entrado pela entrada principal às 11h02, o que eu sabia porque Joana tinha mandado mensagem para Gwen, e Gwen tinha me mostrado a mensagem sem comentário. O que Joana não tinha mandado por mensagem, mas contado para Gwen pessoalmente quando Gwen desceu confirmar o horário do processional, era que Patrícia Mendes tinha parado na entrada do espaço da cerimônia, olhado para o suporte do microfone e se movido na direção dele, com o propósito de alguém que já tinha decidido. Joana tinha entrado no caminho dela com uma prancheta. Senhora Mendes, as falas da família estão programadas para a parte dos brindes na recepção. Isso é aproximadamente 2 horas de agora. Minha mãe tinha dito, eu sei quando estou falando. Joana tinha dito, claro, a tia do noivo também pediu tempo. Estou gerenciando a ordem. E então tinha se afastado antes que minha mãe terminasse de formar a resposta, que foi uma manobra que Gwen descreveu para mim com algo próximo à admiração. 20 anos em coordenação de eventos ensinam coisas que nenhum currículo cobre. Minha mãe tinha sentado. Por enquanto, o quarteto de cordas se acomodou nas notas de abertura. A música processional era algo que Otávio e eu tínhamos discutido agradavelmente por 3 semanas e concordado no fim, sem nenhum de nós lembrar exatamente como. Era a escolha certa. Era quieta o suficiente para entrar e presente o suficiente para marcar o momento. Gwen ajeitou as costas do meu vestido sem ser pedida e depois ficou ao meu lado e olhou para a frente. Pronta? Disse. Não respondi diretamente porque não tinha certeza se a pergunta tinha uma resposta que eu pudesse usar, e tinha aprendido em 38 anos que não havia ponto particular em dizer coisas que não tinham resposta útil. Sim, eu disse. Caminhei pela porta. A sala mudou quando entrei, não dramaticamente. Só a mudança que acontece quando a pessoa que a sala estava esperando finalmente chega. 180 pessoas ajustaram a atenção, do jeito que a atenção se ajusta. Não de uma vez, mas numa onda. Mantive os olhos para a frente. Não mantive para a frente porque estava com medo de olhar. Mantive para a frente porque tinha decidido, parada no corredor, que ia caminhar para essa sala olhando para o lugar para onde estava caminhando, não para as pessoas que estava passando. O altar estava na frente. Era para onde eu estava indo. Passei pela terceira fila. Não olhei diretamente para meu pai, mas sabia, pela consciência periférica que não é bem visão, que ele tinha mudado o peso na cadeira quando entrei. E sabia, pela mesma consciência, que os olhos dele estavam em mim com um foco particular que reservava para coisas que tentava entender e não conseguia. Cheguei à frente da sala. Padre Tomás assentiu. A música continuava atrás de mim. Otávio não tinha voltado ainda. Fiquei na frente do salão das acácias num vestido que pesava mais do que esperava, com meus pais na terceira fila e meu marido na antessala do leste e 180 pessoas olhando o espaço onde nós dois deveríamos estar juntos. E eu estava sozinha. Era, entendi então, exatamente a janela que minha mãe tinha esperado. A música passou para a segunda frase, e Patrícia Mendes se levantou. Joana se moveu no momento em que Patrícia se levantou. Vi da frente da sala. Joana estava do lado do espaço da cerimônia, perto do equipamento de som, e leu a situação nos 2 segundos que minha mãe levou para cruzar a distância entre a terceira fila e o suporte do microfone. E se moveu para interceptar. Foi rápida.
Não foi rápida o suficiente. Minha mãe levantou o microfone do suporte antes que Joana a alcançasse. Segurou do jeito que se segura algo que já decidiu que pertence a você. Olhou para a sala. 180 pessoas olharam de volta. Sou Patrícia Mendes, disse. A voz dela era quente. Sempre começava quente. Essa era a coisa que me confundia pela maior parte da vida. O calor no começo. O jeito que fazia você se inclinar na direção dela antes de entender para onde a frase estava viajando. Raíssa é minha filha. E estou aqui porque sou mãe dela há 38 anos. E porque há coisas que uma mãe diz quando ama alguém o suficiente para dizer em voz alta. Padre Tomás tinha ficado imóvel no púlpito. Olhou para mim. Eu olhava para minha mãe. Geraldo e eu construímos algo, disse ela. Construímos uma família. Construímos uma vida com padrões que levaram décadas para se tornar reais. Fizemos isso porque acreditávamos que as pessoas que amávamos mereciam isso. Que Raíssa merecia isso. E quando uma filha escolhe trazer alguém para a família que construímos sem a bênção deles, sem o conhecimento de quem essa pessoa realmente é, sem qualquer consideração pelo que significa para as pessoas que deram tudo o que tinham para dar a ela uma base digna de se sustentar, ela pausou. Este casamento é uma vergonha para tudo o que trabalhamos. Não porque de quem Raíssa é, porque de quem ela está escolhendo. Na terceira fila, meu pai se levantou. Não precisava do microfone. A voz dele sempre carregava. Era uma das primeiras coisas que entendi sobre ele quando criança, que uma sala se ajustava à voz dele em vez do contrário. Raíssa, disse meu nome, só meu nome, do jeito que dizia quando eu tinha 8 anos e tinha feito algo que ele não tinha paciência para explicar o erro. A voz que assumia que eu já sabia e estava escolhendo errado mesmo assim. Você trouxe vergonha para toda esta família. 180 pessoas prenderam a respiração. Pensei, desde então, sobre o que ouvi nos 47 segundos entre minha mãe tomar aquele microfone e o momento em que falei. Meu pai diz que eu fiquei completamente imóvel. Gwen, do assento na segunda fila, diz que olhou minhas mãos e elas não se moveram. De fora, aparentemente, parecia compostura. De dentro era algo diferente. De dentro, ouvi a voz da minha mãe. E por baixo, ouvi todo domingo, às 4 da tarde. Toda a frase cuidadosa que eu tinha começado com "eu só pensei". Toda a conversa que eu tinha terminado no horário de outra pessoa. Ouvi o ritmo particular da fala do meu pai, o que deixava a última parte não dita, porque a implicação era mais eficiente que a acusação, e reconheci do jeito que se reconhece uma música que se tenta parar de ouvir. Minhas mãos estavam firmes, tinham estado firmes a manhã toda, do jeito que eu tinha treinado para estarem firmes, do jeito que treinava as mãos e vozes e respirações de outras pessoas, quando os corpos delas resistiam a expressar o que precisavam expressar. Olhei para Padre Tomás. Ele olhava para mim. Tinha olhado para mim desde que minha mãe tomou o microfone, não com confusão ou aflição, com a atenção paciente de alguém que entendia que a próxima coisa que aconteceria nessa sala seria determinada pelo que eu fizesse nos próximos 3 segundos, e que tinha experiência suficiente para saber que me dizer isso não seria útil. Pensei na cozinha de Otávio em janeiro, a mão dele plana na mesa, o jeito que tinha me contado a história dos Calloway na ordem certa, com cuidado, porque tinha ensaiado por 9 meses, e tinha ficado sem motivos para não dizer, o jeito que tinha olhado para mim depois, esperando. Pensei nas mãos da minha avó, abertas sobre o cobertor, tremendo levemente, e ninguém segurando. Pensei, não estou parada no canto desta sala. Diz, por favor, continue. As 2 palavras caíram na sala, do jeito que algo cai quando é largado de uma altura, não alto, só com peso. Padre Tomás ajustou o pequeno microfone preso na gola. Virou uma página no livro da cerimônia, para a sessão que estava prestes a ler antes que minha mãe se levantasse. Pigarreou uma vez, com a neutralidade medida de um homem que tinha celebrado casamentos através de tempestades e anéis perdidos numa ocasião. Tinha mencionado para mim no jantar de ensaio, que envolveu um Golden Retriever muito determinado. Tinha 72 anos e fazia isso havia 40 anos, e tinha sido pedido para continuar. E então continuou. Minha mãe ainda estava de pé do lado da sala com o microfone na mão. Tinha mais frases. Sabia disso porque minha mãe sempre tinha mais frases. Não era uma pessoa que preparava uma coisa quando podia preparar 3 coisas.
e tinha se preparado para isso por meses, possivelmente por anos, possivelmente desde o primeiro domingo em que liguei para mencionar um engenheiro civil chamado Otávio, e meu pai disse que isso não é, e deixou a última parte não dita. Mas a cerimônia tinha retomado. A voz de Padre Tomás enchia a sala, movendo-se para o espaço que a voz da minha mãe tinha enchido. E o momento tinha passado do jeito que momentos passam quando a sala decide, coletivamente, seguir adiante sem você. Meu pai sentou, não porque tivesse mudado de ideia. Otávio Mendes não mudava de ideia em salas cheias de pessoas. Sentou porque a sala tinha parado de olhar para ele. E uma sala que não está olhando para você é uma sala que você não consegue endereçar. E não havia mais nada para endereçar. Minha mãe baixou o microfone ligeiramente, não completamente. Não estava pronta para largar. E a cerimônia continuava sem ela. E as duas coisas que tinha vindo fazer não estavam fazendo o que ela esperava que fizessem. Gwen estava na segunda fila. Não conseguia olhar diretamente para ela porque estava de frente, mas pela borda da visão, conseguia ver ela sentada muito quieta, com as mãos no colo, e o programa dobrado num retângulo preciso, que era o que Gwen fazia quando processava algo grande e não tinha onde colocar ainda. Padre Tomás leu a abertura da cerimônia. As palavras eram familiares para mim porque tinha lido 3 vezes durante o planejamento, confirmando a ordem e a formulação. E agora ouvia elas na sala onde deveriam ser ditas, na frente das pessoas que deveriam ouvir. E minha mãe segurava um microfone do lado esquerdo da sala. E meu pai estava sentado na terceira fila. E Otávio estava na antessala do leste. A cerimônia continuava. Essa era a coisa. A cerimônia continuava. Era a única coisa de que tinha tido certeza por 3 meses. O único resultado a que tinha me comprometido em janeiro na minha cozinha. E estava acontecendo. E eu estava de pé na frente da sala onde estava acontecendo. E não estava no canto. Mantive os olhos para a frente. Atrás de mim, ouvi a porta da antessala leste abrir. A porta abriu quieta. Otávio entrou do jeito que Otávio fazia as coisas, sem se anunciar, movendo-se para a sala como se tivesse calculado o caminho menos disruptivo e estivesse seguindo. Viu Patrícia de pé do lado da sala com o microfone. Viu meu pai na terceira fila. Viu Padre Tomás no púlpito, lendo. Viu mim na frente. Leu tudo em cerca de 3 segundos. Depois caminhou pelo corredor. Passou pela 7ª fila. 6ª, 5ª. 80 pessoas observavam ele. E ele se movia através da atenção delas do jeito que alguém se move através do tempo. Presente nele, mas não atrasado por ele. Passou pela 4ª fila. Passou pela 3ª. Eu não olhava para meu... Passou pela 3ª. Eu não olhava para meu pai. Olhava para Otávio, do jeito que se olha para o único ponto fixo numa sala que está se movendo. Mas ouvi. Um som pequeno. Não bem uma palavra. O som particular que uma pessoa faz quando o corpo reage a algo antes que a mente tenha alcançado. Na minha visão periférica, as mãos de Otávio Mendes foram para os apoios da cadeira. Otávio estava a 2 metros dele quando meu pai disse: "Por quê?" Uma pausa. Ele está aqui? Não uma pergunta. Não para ninguém. Não para mim, ou para minha mãe, ou para a sala. Era o som de um homem perguntando algo a si mesmo que não tinha a resposta, numa voz que tinha perdido. Pela primeira vez que eu conseguia lembrar, a certeza. Otávio não parou. Não olhou para meu pai. Olhou para mim e eu olhei para ele. E ele veio ficar ao meu lado na frente da sala e colocou a mão sobre a minha. Padre Tomás virou uma página. Na terceira fila, Patrícia Mendes virou para olhar o marido. Tinha ouvido ele falar em todos os registros por 40 anos. Nunca tinha ouvido aquele. A cerimônia continuou. Padre Tomás leu as palavras que precisavam ser lidas, na ordem em que precisavam ser lidas, com o ritmo medido de alguém que entendia que o trabalho era completar a coisa que tinha sido começada. Dissemos o que precisávamos dizer. Otávio disse: "Aceito", olhando para meu rosto, não para a sala atrás dele. Eu disse: "Aceito", olhando para o dele. Não era a cerimônia que tinha imaginado quando era mais jovem. A que tinha imaginado tinha meus pais na primeira fila, e ninguém na terceira fila, e nenhuma situação de microfone. E nada para sobreviver. Esta tinha tudo isso. Era mais difícil, e era mais real, e era nossa. Padre Tomás disse: "Pode beijar a noiva." Da segunda fila, Gwen Hartley se levantou e começou a aplaudir.
Foi a única pessoa de pé por cerca de um segundo completo. Um segundo. De uma mulher num vestido verde pálido, sozinha de pé, aplaudindo com a convicção completa de alguém que tinha esperado fazer isso por 3 meses e não ia deixar o momento passar sem marcar. Depois a pessoa ao lado dela se levantou. Depois a fila atrás. Depois a sala, na onda irregular que salas se movem, se levantou. Na terceira fila, Otávio Mendes permaneceu sentado. Minha mãe tinha largado o microfone em algum momento durante os votos. Não vi quando. Estava de pé do lado da sala agora, não no assento, com as mãos cruzadas na frente, e a quietude particular de alguém que terminou uma coisa e ainda não decidiu o que vem em seguida. A recepção era no salão adjacente. Otávio e eu tínhamos estado lá por talvez 20 minutos, conversando com pessoas, aceitando parabéns, movendo-nos pela sala do jeito que se move no começo de algo grande, quando Otávio disse baixinho que tinha convidado o pai dele. Não tinha certeza se ele viria, disse. Disse que tentaria. Olhei para a entrada principal. Martin Calloway estava parado logo dentro. 67 anos. Um paletó escuro simples. Olhava ao redor da sala com a paciência de alguém que tinha aprendido pela prática a entrar em espaços onde não tinha certeza da recepção. Otávio cruzou a sala, e eles ficaram juntos um momento, do jeito que pais e filhos ficam quando não se veem há pouco tempo e não têm uma linguagem para o que significam um para o outro que caiba num cumprimento. Otávio virou. Colocou a mão no ombro do pai. Pai, disse, esta é Raíssa. Martin Calloway olhou para mim, não disse nada imediatamente. Estava lendo algo no meu rosto, do jeito que as pessoas leem rostos quando procuram informação que não vem por palavras. Otávio me contou o que você decidiu, disse finalmente, 3 meses atrás. Me contou esta manhã. Uma pausa. Obrigado. Não sabia o que dizer a isso. Não disse nada. Acho que estava tudo bem. Do outro lado da sala me tornei consciente, sem olhar diretamente, de que Otávio Mendes tinha visto Martin Calloway. Martin não olhava para Otávio Mendes. Olhava para Otávio, ouvindo algo que Otávio contava sobre o salão, a restauração das vigas originais, o jeito que a luz entrava de manhã. Martin não estava performando facilidade. Simplesmente tinha. A facilidade de um homem que tinha perdido tudo e reconstruído e chegado a um ponto onde a sala onde estava era a sala onde o filho dele tinha se casado, e isso era suficiente. Otávio Mendes ficou com um copo que não tinha bebido e olhou para um homem que não via havia 15 anos que não olhava para ele, e observei meu pai entender, do outro lado da sala, que isso era sua própria espécie de resposta. A assistente da Joana se aproximou de Martin alguns minutos depois e perguntou se ele gostaria de dizer algumas palavras. Martin olhou para Otávio. Otávio assentiu. Martin tomou o microfone do suporte corretamente e ficou na frente da sala. Quero falar sobre o menino que Otávio era aos 19, disse. A voz dele era uniforme e sem pressa. 3 empregos, sem reclamações, porque foi o ano em que nossa família perdeu tudo, nossa empresa, nossa casa, 15 anos de economias. Pausou. Não por azar, porque alguém em quem confiávamos decidiu que nosso acordo significava menos para ele que sua própria ambição. A sala ficou quieta. As pessoas que conheciam Otávio Mendes, as que tinham sentado em mesas com ele em salas de reunião e frequentado a mesma igreja e ido aos mesmos jantares, olharam umas para as outras. Depois algumas olharam para o lado oposto da sala. Reconstruí, Martin disse. Demorou muito tempo. Otávio reconstruiu. E hoje à noite estou numa sala onde alguns de vocês sabem exatamente do que estou falando. Olhou para Otávio. Quero agradecer a Raíssa. Ela tomou uma decisão 3 meses atrás que eu não sabia até esta manhã. Convidou os pais dela para este casamento. Sabendo o que sabia, convidou mesmo assim. Levantou o copo. Isso exigiu mais coragem do que qualquer coisa que fiz aos 19. A Raíssa e Otávio. A sala levantou os copos. Martin ainda falava quando vi Otávio Mendes pousar o copo. Não terminou o movimento de levantar. Pousou na mesa mais próxima e empurrou a cadeira para trás e se levantou. Patrícia, ao lado dele, não entendeu imediatamente. Colocou a mão no braço dele e ele disse algo que não conseguia ouvir do outro lado da sala. E ela olhou para o rosto dele. Olhou para o rosto dele por um longo tempo. Depois ele caminhou para a saída. Não rápido. Não dramaticamente,
A caminhada de um homem que decidiu que não há mais opção boa e está escolhendo a menos ruim. Passou por pessoas que conhecia. Nenhuma parou ele. Algumas observaram ele ir. Patrícia ficou ao lado da cadeira vazia um momento. Ainda olhava para onde ele tinha estado de pé. Depois seguiu ele para fora. Martin sentou. A sala continuou. E algumas pessoas naquela sala nunca mais olhariam para Otávio Mendes do mesmo jeito. No estacionamento do lado de fora do Salão das Acácias, meus pais ficaram ao lado do carro no escuro. Sei disso porque Joana me contou depois, não porque vi. Tinha saído verificar um detalhe do buffet e visto eles lá. Otávio Mendes com a mão na maçaneta, sem abrir. Patrícia parada do lado dela do carro, sem entrar. As luzes do salão visíveis pelas janelas acima deles, e o som da recepção dentro, e os dois no estacionamento sem falar. Patrícia perguntou algo para ele. Joana não estava perto o suficiente para ouvir o quê. Otávio Mendes abriu a porta do carro e entrou. Patrícia ficou do lado de fora mais um momento. Depois entrou também. O carro não se moveu por um longo tempo. Dentro, a recepção continuava. As pessoas que conheciam Otávio Mendes, que tinham sentado na mesa dele nos jantares da associação comercial e frequentado a mesma igreja aos domingos e sido convidadas para a casa na Rua das Acácias para reuniões de feriado, moviam-se pela recepção com uma qualidade particular de consciência que não era bem conversa. Falavam de outras coisas, mas alguns tinham olhado para o rosto dele quando Martin falava. Alguns tinham observado ele sair, e o nome Calloway, para aqueles que sabiam o nome, tinha começado a fazer o trabalho que nomes fazem quando ressurgem depois de anos de ausência. Um homem chamado Roberto Ashby, que tinha estado num consórcio imobiliário com Otávio Mendes por 6 anos e tinha se dado bem com isso, ficou perto do bar com um copo de uísque e não disse nada para ninguém por um tempo. A esposa disse algo para ele e ele assentiu e olhou para o copo. Na mesa reservada para a família, do lado da fila da sala, 2 cadeiras estavam vazias. As flores ainda estavam lá. Os guardanapos dobrados do jeito que a equipe da Joana dobrava guardanapos, em formas que exigiam atenção para produzir. As taças de champanhe ainda cheias, do jeito que taças ficam quando ninguém sentou para beber delas. Olhei para aquelas 2 cadeiras do outro lado da sala e esperei o sentimento que geralmente acompanhava uma ausência, o peso familiar de um espaço que deveria estar preenchido, e não estava. Não estava lá. O que estava lá em vez disso era algo que não tinha nome, algo mais leve que alívio e mais quieto que satisfação. As cadeiras estavam vazias porque meus pais tinham ido embora e a sala continuava, e Martin Calloway estava sentado 3 mesas adiante, conversando com o primo de Otávio, Jimmy, sobre algo que fazia Jimmy rir, e Otávio estava ao meu lado com a mão na base das minhas costas do jeito que ficava quando estava presente numa sala e queria que eu soubesse. As cadeiras estavam vazias. A sala estava cheia. Patrícia voltou sozinha. Entrou pela entrada lateral, não a principal, e ficou logo dentro da porta um momento como se decidisse se cruzava a distância entre ela e o resto da sala. Vi ela antes que me visse. Ainda estava no vestido cinza. As mãos estavam nas laterais. Encontrou-me do outro lado da sala e caminhou até onde eu estava. Eu não sabia, disse. Disse do jeito que se diz algo que se decidiu como dizer nos últimos 15 minutos num estacionamento, enquanto o marido senta no banco do motorista e não responde suas perguntas. Não exatamente como pedido de desculpas, não como defesa, como algo que precisava ser colocado em algum lugar fora dela. Olhei para minha mãe. Tinha 61 anos e tinha vindo ao meu casamento para performar algo que acreditava ser necessário. E tinha descoberto, no meio, que o homem para quem performava não tinha contado a verdade sobre por que era necessário. Isso era seu próprio acerto de contas, e ia levar mais que uma noite num estacionamento para completar. Eu sei que não sabia, mãe. Ela assentiu. Não hoje, eu disse. 2 palavras. O mesmo peso de 2 outras palavras que tinha dito 3 horas antes. Não um fim. Uma porta que não estava trancada. Ela ficou lá mais um momento. Depois assentiu novamente e voltou pela entrada lateral, de volta ao estacionamento, de volta ao carro que não tinha se movido. Martin Calloway estava na mesa dele quando Otávio e eu fomos sentar com ele por um tempo. Estava comendo algo do buffet de aperitivos e ouvindo Jimmy terminar uma história. Quando Jimmy terminou, riu e depois nos viu e pousou o garfo.
Ela parece alguém que sabe o que está fazendo, disse para Otávio. Otávio disse, sabe. Martin pegou o garfo de novo. Bom, não disse mais nada sobre a noite. Não referenciou Otávio Mendes, nem o brinde nem o estacionamento. Comeu o que tinha no prato e ouviu Jimmy começar outra história e era, até onde eu podia dizer, um homem jantando quieto no casamento do filho, que era exatamente o que era. Tinha dirigido 4 horas por isso. Otávio me contou isso no caminho de casa, no carro, no escuro, com Curitiba recuando no retrovisor e a rodovia se abrindo à frente, e nenhum de nós pronto ainda para falar sobre a forma completa do que o dia tinha sido. Dirigiu 4 horas, Otávio disse. Eu sei. 45 segundos de quietude. Não me contou o que vinha até esta manhã, Otávio disse. Olhei pela janela para a rodovia, e o escuro além, e a luz ocasional de um posto ou viaduto, a geografia ordinária de uma volta para a casa de um lugar onde algo grande aconteceu. Silêncio era pior para seu pai, Otávio disse. Otávio Mendes, quero dizer. Ele sabe disso. Ele estava certo. Tinha sabido desde janeiro. Havia pessoas para quem ser publicamente conhecido como errado era gerenciável. Era algo contra o qual argumentar, ou reformular, ou sobreviver. E havia pessoas para quem a perda do respeito da sala era a coisa que não podia ser recuperada, porque o respeito da sala era a arquitetura sobre a qual a vida inteira era construída. Otávio Mendes tinha saído de uma sala enquanto o pai do marido da filha ainda falava. Algumas das pessoas naquela sala esqueceriam. Algumas não. Não disse nada disso em voz alta. Não havia necessidade. Do lado de fora da janela, a cidade tinha ido embora, e havia só rodovia e escuro, e as mãos de Otávio no volante e o som baixo do carro se movendo pela noite. E em algum lugar atrás de nós, 2 cadeiras vazias com guardanapos dobrados em formas que exigiam atenção para produzir. Pensei em contar, do jeito que sempre pensava em contar quando havia demais para processar de uma vez. As ligações de domingo, os anos, o custo da coisa que tinha feito sem entender que fazia, não contei. Não porque os números teriam estado errados ou a contabilidade teria sido falsa, mas porque estava num carro indo para algum lugar que era meu, com uma pessoa que tinha dirigido para Curitiba em janeiro e colocado a mão plana na minha mesa da cozinha e me contado a verdade que carregava havia 9 meses, e a contagem tinha cumprido seu propósito, que era preencher o espaço até eu ter algo melhor para preencher. Tinha algo melhor agora. Meu pai saiu sem uma palavra, e Martin Calloway ficou. 2 homens fizeram uma escolha naquela noite naquela sala, e toda pessoa ainda de pé nela entendeu qual escolha significava o quê. Mantive os olhos na estrada à frente. Não contei. Existe um tipo de coragem que não parece coragem de fora. Parece ficar parada. Parece 2 palavras ditas baixinho para um homem com um livro de cerimônia, enquanto sua mãe ainda segura um microfone. Parece um convite enviado numa terça à tarde, sabendo exatamente o que poderia trazer pela porta. O que Raíssa aprendeu, e o que esta história pede que você considere, é que as pessoas que precisam da sua permissão para definir você vão continuar tomando enquanto você continuar oferecendo. O dia que você para de oferecer não é o dia que elas mudam, é o dia que você muda. Você não precisa ganhar a sala, não precisa que elas entendam, só precisa decidir o que continua e o que não. Você já teve que escolher entre manter a paz e manter a si mesmo, e olhando para trás, qual dos 2 você gostaria de ter escolhido mais cedo?